Olá, meus queridos, tudo bom com vocês? Eu me chamo Gilcelene Andrade e o nosso vídeo de hoje é sobre a campanha de multivacinação de 2025. Então, essa campanha ela é uma estratégia para a atualização da caderneta de vacinação das crianças e dos adolescentes menores de 15 anos. Aqui nós temos a imagem do informe técnico, que no final do vídeo eu coloquei o link para vocês terem acesso. Então, o período dessa campanha de multivacinação, ele iniciou-se agora no dia 6 de outubro e vai até o dia 31, tendo-se como dia D de mobilização social o sábado, dia 18 de outubro. Então, o objetivo geral dessa campanha de multivacinação é verificar a situação vacinal das crianças e dos adolescentes, com o objetivo de atualizar essas cadernetas. Então, verificar se está faltando alguma vacina, se o esquema está incompleto e aplicar essas vacinas que estão em atraso. Então, a população-alvo são crianças e adolescentes menores de 15 anos que não estejam com suas doses de vacinação em dia, de acordo com o calendário do PNI. Então, no informe técnico, nós temos um quadro em que ele especifica algumas informações em relação a cada vacina. A BCG, como nós sabemos, ela é administrada ao nascer, né, de preferência na maternidade. Se não tiver sido, pode ser aplicada até 4 anos, 11 meses e 29 dias, até menor de 5 anos de idade. A hepatite B também é indicada ser aplicada já na maternidade, nas primeiras horas de vida, de preferência nas primeiras 12 horas. Então, caso a criança não tenha tomado na maternidade, ela pode tomar com até 30 dias de vida, certo? Aí pode ser administrada e aprazada a primeira dose da penta para 2 meses de idade. Passou os 30 dias, ela não toma mais essa dose de hepatite B, vai tomar direto a penta. Então, nós temos a penta, difteria, tétano, coqueluche, a hemófilos influenza B e hepatite B, que de rotina ela é administrada aos 2, 4 e 6 meses de idade. Em caso de atraso, ela pode ser aplicada até menores de 7 anos. A VIP, que é a nossa polioinativada, também é aplicada aos 2, 4 e 6 meses de idade na rotina. Em caso de atraso, pode ser aplicada até menores de 5 anos. A rotavírus. A primeira dose de rotina ela é indicada aos 2 meses de idade, porém ela pode ser aplicada no intervalo de 1 mês e 15 dias de idade até menores de 12 meses. A segunda dose, a indicação é aos 4 meses, podendo ser aplicada a partir de 3 meses e 15 dias até menor de 2 anos, até menor de 24 meses. A pneumo 10, ela é indicada aos 2 e 4 meses de idade, com reforço aos 12 meses de idade, certo? Em caso de atraso, ela pode ser aplicada até menores de 5 anos. A meningo C e a meningo ACWY, no calendário, nós temos a primeira dose aos 3 meses, a indicada é a meningo C, na ausência desta, pode ser utilizada a CWY, e a segunda dose aos 5 meses. O reforço aos 12 meses de idade tem que ser feito com a CWY, é a recomendação. Em caso de atraso, pode ser aplicada até menores de 5 anos. A vacina influenza. Como nós sabemos, esse ano ela passou a fazer parte do calendário nacional de vacinação para as nossas crianças. Então, crianças entre 6 meses de idade até menores de 6 anos, elas devem ser vacinadas com a vacina influenza. No caso da criança estar tomando a vacina pela primeira vez, é recomendada uma segunda dose com intervalo de 30 dias depois da primeira. A partir da próxima campanha, se a criança já tiver uma dose anterior de influenza, ela toma só uma dose única. A vacina Covid também passou a fazer parte do calendário vacinal das crianças, né? Então, ela é indicada para as crianças entre 6 meses e menores de 5 anos. Muda um pouquinho o esquema de vacinação de acordo com a vacina disponível. Se for a da Pfizer, são 3 doses, aos 6, 7 e 9 meses de idade. Se for a da Moderna, a Spikevax,
A recomendação são 2 doses, aos 6 e 7 meses de idade. E no caso das crianças imunocomprometidas, o esquema é sempre com 3 doses, aos 6, 7 e 9 meses, independente do imunizante utilizado. Em relação à febre amarela, então de rotina, ela é feita a vacinação aos 9 meses de idade e aos 4 anos, certo? Então, a gente vai levar sempre em consideração como está o esquema de vacinação dessa criança. Então, até menor de 5 anos, ela tem que ter 2 doses de febre amarela. A partir dos 5 anos, vai ser analisado como que ela tomou, como que está o histórico dela, entre os 5 e 7 anos. Se ela tomou uma dose antes de 5 anos, ela vai tomar mais uma para completar o esquema de 2 doses. Se ela não tomou nenhuma, ela vai tomar uma dose a partir de 5 anos, certo? Se ela tiver tomado 2 doses, abaixo de 5 anos, ok, o esquema está completo. A tríplice viral, que protege contra o sarampo, cachumba e rubéola, ela é indicada para crianças a partir de 1 ano de idade, 12 meses, até menores de 7 anos. Na verdade, essa vacina ela não tem um limite de idade, ela é para qualquer faixa etária, até 59 anos, certo? Mas aqui, como a gente está falando do calendário da criança, até 7 anos, né? Então, ela é aplicada aos 12 meses de idade, rotina, e aos 15 meses de idade é aplicada a tetraviral, sarampo, cachumba e rubéola. Tá? Então, se a criança tiver com a vacina em atraso, a tetraviral, ela pode ser aplicada até menor de 5 anos. Então, sempre olhar bem a dupla, né? Tríplice viral, tetraviral. Tríplice viral aos 12 meses, podendo ser aplicada em caso de atraso, tranquilamente. E a tetraviral, ela tem a recomendação de ser até 5 anos, tá? Em caso de atraso. Mas a tríplice e a varicela, ela não tem intervalo máximo, né? Prazo máximo para usar. E a varicela até menores de 7. Que às vezes a gente não tem disponível a tetraviral, né? Nós temos a tríplice e a varicela para ser aplicada aos 15 meses. Então, pode aplicar tranquilamente, tá? Sempre respeitando o intervalo mínimo de 30 dias entre as doses. A DTP. São 2 reforços, como a gente já sabe. Um aos 15 meses de idade, 1 ano e 3, e outro aos 4 anos. Em caso de atraso, ela pode ser aplicada até menores de 7 anos. E lembrando que o intervalo mínimo entre a última dose de penta e a primeira de DTP tem que ser no mínimo 6 meses. A hepatite A. Crianças a partir de 15 meses, que ela é indicada aos 15 meses, pode ser aplicada até menores de 5 anos em caso de atraso. A varicela, ela é indicada, ela sozinha, né? Ela é indicada na dose de 4 anos, podendo ser aplicada até menores de 7 em caso de atraso. Já em relação às vacinas dos adolescentes, das crianças a partir de 7 anos e dos adolescentes. Então, a hepatite B é verificar o esquema vacinal, se tomou na infância ou não, né? Abaixo de 7 anos. O esquema da hepatite B tem que ser no mínimo 3 doses, tá? 0, 1 e 6 meses. Por que eu falo no mínimo? Porque quando uma criança tomou penta, ela tomou 3 doses de hepatite B e ainda tomou aquela hepatite B ao nascer, né? Até 30 dias de vida. Então, tem que ter confirmado pelo menos 3 doses de hepatite B para a gente considerar o esquema completo. No caso de gestante, sempre confirmar o histórico vacinal. Se ela não tomou, ou se ela está com o esquema incompleto, completar o esquema ou iniciar o esquema de vacinação da hepatite B. Pode ser feito tranquilamente na gravidez. A febre amarela. Para as pessoas a partir de 7 anos de idade, a gente vai sempre pensar se ela tomou dose antes de 5 anos ou se tomou depois, né? Então, se ela tomou 2 doses antes de 5 anos, esquema completo. Ela tomou uma dose antes dos 5 anos, deve ser dado um reforço com intervalo mínimo de 30 dias. Se a partir de 5 anos ela tomou uma dose, esquema completo. Tá? Então, via de regra, febre amarela são 2 doses até menor de 5, a partir de 5 anos, dose única. Pessoas com dose fracionada, que foi aplicada em 2018, aplicar uma dose de reforço com a dose padrão.
Gestantes tem que ser avaliado questão de risco-benefício, questão epidemiológica, né? Então, de rotina, ela não é indicada para gestante nem para lactante. A tríplice viral, como eu falei, ela não tem limite de idade, no caso para o nosso público aqui, né? Criança, adolescente. É contraindicada para gestantes, tá? Porque até 29 anos é indicado 2 doses de tríplice. A partir de 29 anos, basta uma dose. A ADT, difteria e tétano, ela é indicada a partir de 7 anos. Por quê? Porque até 7 a gente pode estar fazendo a DTP, né? A gente pode estar fazendo o esquema da penta com a DTP. Então, a partir de 7 anos, se usa já a vacina adulta, a DT, tá? Então, se o esquema está incompleto ou não tomou, inicia-se o esquema com 3 doses, intervalo de 60 dias entre as doses, mínimo de 30, no caso de situações especiais, tá? Gestante tem sempre que analisar o histórico de vacinação, ver quantas vacinas ela já tomou. Se tiver com um esquema completo numa gravidez anterior, ela vai tomar apenas o reforço com a DTPA a partir da próxima gravidez. Se só tem uma dose de DT, dependendo do tempo de gravidez, você já faz a segunda DT ou já faz a DTPA e depois faz uma terceira dose de DT. Então tem que ser bem analisado. Aquelas que não puderam tomar na gravidez podem tomar no puerpério tranquilamente. A meningo ACWY, ela é indicada para os adolescentes de 11 a 14 anos. Ela é dose única, tá? Não é recomendada para gestantes e lactantes. A HPV, indicada para meninos e meninas entre 9 anos e menores de 15, certo? Contraindicada na gravidez também. A varicela, ela no calendário, a partir de 7 anos de idade, ela só é indicada para população indígena, criança ou adolescente que não tenha tomado a vacina, né, no período indicado no calendário. Então, esse momento de multivacinação é um ótimo momento para estabelecer uma estratégia de vacinação contra o sarampo. Então, além do público de crianças e adolescentes, pode ser contemplado o público de qualquer faixa etária. Então, intensificar a cobertura vacinal contra o sarampo, né, entre 1 ano e 59 anos, situação criteriosamente avaliada, então tem que ver o histórico, quantas doses tomou e qualquer pendência, vacinar com as doses necessárias. Aqui em relação à faixa etária, né? Pessoas de 12 meses a 29 anos, indica-se 2 doses da tríplice. De 30 a 59 anos, a recomendação é 1 dose. Então, chegou uma pessoa para você de 45 anos, ela não tem nenhuma comprovação de dose anterior, pode ser feita 1 dose. Profissionais de saúde, independente da idade, tem que ter comprovação de 2 doses. Aproveita-se esse momento também para fazer o resgate daqueles não vacinados contra o HPV. O HPV de rotina é até menor de 15, né? Mas podemos aproveitar esse momento para ver a vacina dos adolescentes de 15 a 19 anos. Então, quem não tiver sido vacinado, pode ser tranquilamente vacinado com 1 dose de HPV. Essa é a recomendação até dezembro deste ano. Então, em relação à vigilância, ficar de olho nos eventos supostamente atribuídos à vacinação ou imunização, que a gente chama de ESAV. Então, o que deve ser notificado? Os casos graves, raros ou inesperados, quando se tem 2 ou mais casos relacionados a uma exposição comum, ou quando se tem um surto, um aumento da incidência dos casos de eventos acima do esperado, que se caracteriza como evento de saúde pública. Os erros de imunização também devem ser notificados. E onde devo notificar? Qualquer profissional de saúde pode fazer o registro no ESUS Notifica. Tem aqui o link, né? notificasaude.gov.br. Aqui é para efeito de registro dos sistemas de vacinação, depende de como está no seu município, pode ser utilizado o ESUS APS, pode ser utilizado o CPNI, pode ser utilizado sistemas terceirizados também, tá? E como que serão esses registros? No caso das vacinas de rotina, multivacinação,
vacina de febre amarela, vacina de sarampo serão lançadas como rotina. A única que vai ser lançada como intensificação é a vacina do HPV para adolescentes de 15 a 19 anos, que é aquele resgate que a gente já falou. Então, aqui nós temos a referência que foi utilizada nessa apresentação, que é o informe técnico do Ministério da Saúde. Se você gostou, curte, compartilha. Um abraço. Até o próximo vídeo.